Eu acho que uma das coisas bacanas, assim, de Elixir é o fato dele ter sido feito em cima da máquina virtual do Erlang, da BIM. E é graças a toda essa interconectividade que o Erlang pensou 500 trilhões de anos atrás, que ela é tão boa para sistemas distribuídos de internet. Então, chats, telecomunicação, fintechs, sei lá, sistemas de apostas, sabe? A gente vê agora o Elixir indo para o IoT também, com o projeto Nerves, porque se aproveitando também dessa alta comunicação entre muitos nós a custo muito baixo de rede e a custo muito baixo de latência, o Elixir está começando a brilhar aí no mundo dos embarcados no IoT, e também é uma frente forte agora também, tocada pelo próprio José Valim, o NX, que é usar também toda essa solidez que a gente citou do Elixir para machine learning também, para fazer alta computação de dados. Fala Dev, beleza? Mais um episódio do Fala Dev, o podcast de tecnologia onde a gente puxa as pessoas aí do mercado para conversar um pouquinho com a gente sobre como as tecnologias estão sendo utilizadas no dia a dia e também coisas mais técnicas, profundas de cada uma das tecnologias. E hoje a gente está aqui para falar sobre Elixir. É o primeiro podcast que a gente faz focado em Elixir. A gente já fez um com o Rafa e com a Laura lá no comecinho do Fala Dev, onde a gente falou sobre programação funcional. Então é um grande complemento, caso você queira aprender um pouquinho mais e entender até termos que a gente vai utilizar nesse podcast, que talvez você não entenda agora, você vai entender ouvindo aquele primeiro podcast lá. E hoje aqui, como eu falei, então eu tô com o Rafa, que já é figurinha carimbada aí, que vocês já vê nos conteúdos da Rocket City, e também com a Raquel, que eu achei que era Rachel, mas é Raquel, nada contra a Rachel, ela disse, mas eu quero, claro, que vocês se apresentem, pode ser começando pela Raquel, porque o Rafa, vocês já estão cansados de saber um pouco aí da história do Rafa. Eu sou Raquel Curioso, eu trabalho com Elixir faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu vim do Ruby, trabalhei com Ruby, já fui JavaScripteira também, CSS gosto, sou back-end que gosta de CSS, isso é raro, mas existimos. O Rafa também. E hoje eu trabalho para Erlang Solutions, que mais? E aí eu tenho um projeto com as amigas minhas que a gente faz lives que são tipo o clube do livro técnico. Então a gente traz livros de Elixir para falar, então a cada mais ou menos 2 semanas a gente traz um capítulo de algum livro de Elixir para abordar. Já aproveita para divulgar aí, né? Onde que o pessoal pode... Top, fala o nome muito do canal, bom. Fala tudo aí. A gente, no caso, sou eu, a Elaine Watanabe e a Juliana Helena. A gente tem um canal chamado Elixir Lab no YouTube, e é isso, a gente tá agora fazendo a identidade visual, né, dele, porque a gente tá muito empolgado. É youtube.com/elixirlab.org. Fala Dev, um prazer estar em mais um podcast aqui do lado de 2 feras do mercado. Muito feliz de estar aqui hoje trazendo uma primeira convidada para falar de Elixir e também trazendo uma dev aí, que é difícil encontrar, ainda mais em Elixir, então o que deixa esse episódio muito mais especial para a gente poder ouvir toda a experiência e expertise da Raquel em Elixir, que com certeza vai ser um papo fantástico. Yay! E é legal dizer que o Rafa e a Raquel trabalharam juntos, né, com Elixir, então vai ter muita coisa que vocês vão poder trocar, que a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre como o Elixir é aplicado no mercado. Cara, assim, antes da gente começar realmente no assunto, poxa, deve ter sido difícil trabalhar com vocês dois lá, porque deve ser só piadinha com o sobrenome, né, o Rafa com camarada, a Raquel com curiosa, coisa assim, então deve ter sido tempos complicados, né? A gente se acostuma, na real. Então, as piadas são as mesmas que a gente escuta desde criança. Aí você entra na vibe também, aí você responde de volta. Então, no fim das contas, tá tudo certo. O mais legal é que sempre uma pessoa vem e acha que é a primeira que vai me chamar de nossa, camarada, tipo assim, nossa, genial, aposto que ninguém nunca pensou nisso. Inovando. Galera, puxando o assunto já, poxa, a Raquel falou que veio do Ruby, Rafa falou que veio do Ruby, eu conheço uma porrada de gente que veio do Ruby e que tá no Elixir hoje, o próprio José Valim, né, uma pessoa super ativa na comunidade Ruby, agora tá no Elixir. O que aconteceu? Por que o tanto da comunidade Ruby se juntar com a comunidade Elixir? Da onde que isso saiu? Foi um complô? A greve dos rubistas? Como é que isso nasceu? Falando da minha parte, eu acho que principalmente, a plataforma Tech, aonde o José Valim estava, que foi adquirida pelo Nubank posteriormente, era um grande farol.
E antes eles eram um grande farol na comunidade Ruby, ali encabeçando muita coisa, muitas libs usadas no mercado, boas práticas, blogs, etc. E o Elixir surge ali no berço da plataforma Tech com o José Valim. Então, se esse farol estava totalmente focado no Ruby, eles desviaram o foco e mostraram o que na época a gente quase imaginava como o Ruby 2.0, uma evolução. Sim. Que foi o Elixir. Não que eu estou dizendo que o Elixir é superior ou que é, nossa, que coisa fantástica e deixa o Ruby no chinelo, não estou falando nada disso. Mas, na época, as pessoas, na minha visão, tenderam a ver o Elixir como uma evolução, como uma transição quase que, não sei se a palavra é até ubíqua, mas como natural transicionar do Ruby para o Elixir. E, de fato, grande parte da comunidade transicionou. Tanto que hoje eu acho que a comunidade Ruby não tem tanta força mais ou tanto buzz quanto tinha quando a plataforma Tech estava ali investindo na linguagem, na comunidade. E, em consequência disso, o Elixir vem crescendo muito e ganhando mais fatia de mercado a cada dia. Então, o movimento, eu vejo que não foi só para os devs, mas também para as startups e para as empresas, que antes achavam que elas podiam acelerar o desenvolvimento com o Ruby, e o que é verdade, acelerava mesmo. Mas agora a gente pode acelerar o desenvolvimento e garantir ele a longo prazo mais barato e mais performático com o Elixir. Então é por isso que eu acho que está sendo natural a transição. Eu lembro que quando eu programava em PHP, lá em 2012, 2013, muito disso que o Rafa falou, do buzz sobre o Ruby, existia muito, era muito hypado, assim, cara. Sim. Porque o famoso exemplo do blog de 15 minutos, né, que hoje já deve ter virado 15 segundos de tanta tecnologia e tanto processamento que existe por trás, existia muito esse hype, né, por volta do Ruby, principalmente pela simplicidade em iniciar com a tecnologia, iniciar com a linguagem, sair criando aplicações web robustas utilizando Ruby, muito scaffolding, né, muita coisa pronta, já que a pessoa só rodava um comando e criava ali a aplicação inteira. E aí eu queria perguntar para Raquel, né, o que foi trazido do Ruby desses detalhes, né? O que se manteve dessa fama do Ruby dentro do Elixir? E talvez até pontos que não se mantiveram, né? Meu ponto inicial com Elixir, por que eu migrei, na verdade, foi bem diferente dos pontos de vista técnicos, assim. E aí eu tô falando isso que a gente vai chegar lá. Mas eu comecei muito por conta da comunidade, na real. A comunidade, pra mim, teve minha vida meio que antes e depois da comunidade. E a comunidade, eu frequento evento desde que eu tinha, 9 meses de experiência, RubyConf. E aí eu vi quase todos os meus amigos indo para Elixir. E a primeira RubyConf que eu vi, também metade da RubyConf eram palestras de Elixir. E aí eu tava conversando em Ruby, e aí as pessoas falam, nossa, mas olha essa linguagem que da hora, tá crescendo. E aí eu via minhas amigas migrando, meus amigos migrando. Eu fiz, alguma coisa aí será que tem? E aí eu comecei a estudar e entender, assim, os problemas que o Elixir resolvia e que o Ruby resolve de algumas outras formas, mas que era tipo nativo do Elixir. E aí eu pensei que mano, isso aqui vai crescer bastante, sabe? Eu vejo dessa forma que aconteceu a migração de muita gente, tipo, não só na comunidade, mas bem como o camarada falou, que tipo, as pessoas estão saindo do Ruby para Elixir, sabe? E aí eu sinto que Elixir tem Elixir / Phoenix, vou colocar nesse momento do mesmo bolo. Eles têm certas facilidades que o Ruby também tem. Então você que veio do Ruby porque o Ruby era uma linguagem fácil, é uma linguagem tranquila, fácil de aprender e que você conseguia fazer as coisas rapidão, em Elixir e Phoenix você também consegue fazer. O que muita gente reclamava de Ruby, especialmente, não Ruby necessariamente, de Rails, é que Rails era muito mágico. Você fazia um negócio, você mandava um comando, ele criava várias coisas para você, e às vezes você não sabia nem o que estava sendo criado, funcionava, mas você não sabia exatamente por quê. Aí um dia no futuro você arranjava um bug, encontrava, e aí você não sabia exatamente como debugar, porque foi criado através de magia. E em Elixir, por mais que tenha as coisas muito mágicas, mas é tudo muito claro, assim, Elixir no caso Phoenix. As coisas são muito claras, assim, você vê o pipeline, todo o processo, e você consegue debugar com muito mais facilidade, e é muito menos mágico, embora ele faça muita coisa para você, mas tá aqui, eu tô fazendo para você, mas tá aqui a lista do que eu fiz, tá? Então, na dúvida, você pode pesquisar aqui que tá tudo certo. Então, essa é uma vantagem que eu acho muito da hora sobre desenvolvimento em Elixir / Phoenix para Ruby. Mas, por outro lado, agora o outro lado, o pessoal do Ruby, do Rails, a gente tem os eventos do Rails Girls,
que são maravilhosos, que a gente faz o intermédio, que mulheres que nunca tiveram contato com programação, eles conseguem ter o primeiro contato. E isso a gente faz num fim de semana, são 2 dias praticamente, e acho que o Rails é uma plataforma muito boa para fazer isso por conta toda essa magia, porque você segue um guia com gente que nunca programou na vida, e você consegue ter um blog assim, tipo, piscando assim, e você consegue explicar os fundamentos da internet. E isso em Phoenix ainda não tem. Ele é mágico, mas não é tanto assim para você, tipo, você que nunca teve contato com programação, vamos fazer um blog rapidão aí. Você faz, mas não é tão rápido assim. Muito interessante esse ponto, porque nessa jornada, principalmente da Rocket aqui de educação, a gente vê muitos devs perguntando se Elixir é uma boa primeira linguagem. E, em geral, hoje em dia eu tendo a dizer que não também. Principalmente porque o paradigma funcional, para quem tem uma base acadêmica mais da orientação a objetos, do JavaScript, etc., como a curva de aprendizado, na minha visão, é um pouquinho maior, as pessoas tendem a desanimar antes de dar o clique. Sabe quando a gente está estudando alguma coisa, e a gente martela, e de repente dá aquele clique, tudo fica claro e a gente se acha fantástico. No Elixir, eu acho que demora um pouquinho mais dar esse clique e a gente ter clareza e se sentir produtivo. Mas, aí falar igual a Raquel, por um outro lado, eu vejo sim que, aí é a opinião do Rafa, eu vejo sim que o Elixir, juntamente com o Phoenix, hoje é uma plataforma mais madura que soube enxergar os erros e aonde o Rails, principalmente, e o Ruby, não vou dizer falhavam, mas o que a comunidade não encarava como boas práticas, e tentou trazer uma nova forma de programar, uma nova forma de codar, principalmente o que a Raquel disse de ser mais explícito e de ser um código muito claro. Um quote que eu li há pouco tempo é que não é exatamente assim, mas, por exemplo, o código você escreve uma vez, mas você lê 100, 1000 vezes. Então você quer que um código ele seja, digamos assim, bem escrito e tenha certa manutenabilidade, mas que para quem vai ler no futuro consiga ler, entender e evoluir. E uma experiência que eu tive, particularmente com Elixir, é de conseguir entrar em libs, nas libs open source, no código-fonte no GitHub, e entender o código-fonte. Ir lá no código-fonte das libs e entender, saber como aquela lib funciona, copiar uma prática. Recentemente aconteceu na Rocket. A gente está evoluindo o nosso sistema de correção de challenges em Elixir e tinha uma lib que exportava os resultados dos testes em XML. Só que a gente precisava desses resultados em JSON. Eu consegui ir na lib, ver o código e conseguir portar aquilo para traduzir para JSON. O que eu não encontrava com tanta facilidade com as gems do Ruby. Por ser muito mágico e muito abstraído os conceitos, ou meio que sem padrão, era muito mais difícil ler código-fonte ou ler código de outros devs. Como a gente tem um formato, um guia maior de como ser seguido, de como codar o funcional no Elixir, eu tendo a acreditar que as aplicações, por tabela, sejam, em média, tenham mais manutenabilidade. Vocês citaram comunidade, né, em vários pontos das coisas que vocês falaram, assim. E não dá para negar que boa parte da comunidade Elixir é ex-rubista ou continua sendo rubista, né? Trazendo a comunidade do Ruby, a gente traz muitas coisas boas, né? Que a comunidade do Ruby sempre foi superior a qualquer outra comunidade. Mas talvez a gente traga algumas coisinhas que eles estão tentando mudar agora e que, na minha opinião, foram ruins, assim. E talvez no começo foram muito boas e depois foram ruins, que é a comunidade ser muito fechada, né? Ela não é amigável para iniciantes. Ela é uma comunidade, de certa forma, grosseira, talvez, com as pessoas que são muito iniciantes. Diferente de uma comunidade PHP, JavaScript, que é pura festa, vem pra cá, abraça todo mundo e vamos desenvolver app juntos, né? Eu sei que o Ruby já tá mudando isso, mas vocês acham que o Elixir puxou um pouco disso, ou o Elixir é amigável realmente pra quem que tá começando com a tecnologia, pra quem já tem conhecimentos em outras techs e tá começando em Elixir? Eu sou do time que acha que Elixir já começou, a comunidade Elixir já começou mais amigável.
Até pela história da primeira Elixir Brasil, assim, que foi basicamente a Alda e o João querendo fazer um evento inclusivo, sabe? Por exemplo, a última Elixir Brasil, toda a comida era vegana, sabe? Para que todo mundo pudesse participar. Sempre tem um cuidado de ter palestrantes mulheres e homens e de várias origens e tudo mais. Eles pagaram, parte do ingresso que as pessoas pagaram, eles levaram para o pessoal, acho que foi do Perifacor ou foi do Tecnogueta, não lembro exatamente qual. Mas eles pagaram várias passagens de pessoas do Rio de Janeiro que eles vieram para o primeiro evento, sabe? Eles nem trabalhavam na área, nem lidavam com Elixir, mas estavam lá. Então eu vejo a comunidade de Elixir muito abraça bastante, assim, ou pelo menos a bolha que eu estou inserida, né? Tem essa também. Mas eu vejo que a comunidade Elixir aqui no Brasil ela é muito, muito inclusiva. E eu falei do Brasil, mas eu digo mais, porque eu estou no grupo de curadoria, né, das palestras da CodeBeam, a gente está sempre sugerindo e tem sempre uma preocupação em tipo, olha, a gente quer diversidade, sabe? A gente quer mulheres, a gente quer keynote mulheres, várias etnias, sei lá, várias origens. Então tem uma preocupação real, sabe, em fazer um evento que tenha diversidade. E eu acho isso muito interessante. Uma coisa que só me veio à cabeça pela primeira vez agora, com a sua fala, mas você acha que a linguagem tem o berço brasileiro, apesar do José Valim não necessariamente morar aqui no Brasil, mas que você acha que pelo José Valim ser brasileiro e as pessoas se identificarem com isso, torna a comunidade mais calorosa também? Você acha que tem relação? A gente ser brasileiro, a gente querer estar junto, a gente querer ser inclusivo, ou você acha que não tem nada a ver? Foi só a consequência mesmo? Tô aqui pensando, eu acho que não necessariamente a gente ser brasileiro, mais ou menos, eu vou dizer que mais ou menos. Eu acho que o fato da gente ser brasileiro e ser tipo mais caloroso ajuda, mas o fato da gente ser obeso e estar rodeado de pessoas que estão ligados nisso, como a Alda e o João que eu já citei, isso ajuda bastante, sabe? Então, se fosse tipo um brasileiro, outro brasileiro que não tivesse inserido num lugar mais inclusivo, sabe? Numa bolha tecnológica mais inclusiva, talvez não funcionasse. Mas como é um brasileiro que está inserido numa bolha, que sempre pensa em diversidade, eu acho que isso ajudou bastante. E eu acho também, sendo bem honesto, que, primeiro, a presença do José Valim sendo bem evangelista da linguagem desde o dia zero contou muito. Eu já vi José Valim respondendo devs júnior iniciante no Stack Overflow, no Elixir Sim. Forum, no Slack da linguagem. No Twitter, várias vezes já vi também. No Twitter. Então, ele está em todos os canais e tentando abraçar perguntas desde as mais básicas até as mais avançadas. E a própria linguagem já nasce com uma proposta de ser realmente amigável e, eu não sei qual que é a palavra para isso, mas de dar prazer para o dev programar e de estar numa plataforma onde a ferramenta está ali para te ajudar e não está ali para competir com você. Sim. Tem muitas linguagens que parece que você está codando e você está brigando contra a linguagem. Sim. Parece que eu tô, tipo assim, eu versus a máquina. No Elixir, não. A máquina parece um braço meu que está me ajudando aqui no processo para eu chegar na solução do meu problema. E isso fica muito claro também quando o próprio time core ali do Elixir se propõe de 6 em 6 meses trazer novas atualizações para a linguagem que exclusivamente facilitam a vida do desenvolvedor. Então, por aí a gente vê qual é a proposta da linguagem em si de ter um ferramental muito bom, né? Minha feature favorita do Elixir, de todas as coisas que o Elixir tem para oferecer, é o help no terminal. Você consegue ter uma documentação excelente. Eles são muito focados em ter uma documentação muito, muito boa. Porque esse era um problema que eu tinha no Rails. Empolgado nas aulas mostrando isso, cara. Ele sempre fica super empolgado quando ele fala, olha aqui, é só digitar o comando e aparece tudo. Eu fico toda vez embasbacada com isso. Não tem um dia que eu não fique impactada. Inclusive, que vocês citaram o José Valim, a gente gravou uma entrevista com o José Valim, ele me fez acordar às 7 horas da manhã, e olha que eu sou dev noturno, tá? E a gente conversou sobre toda a ideia de onde surgiu a ideia do Elixir, como que eles trabalharam, quem trabalhou na concepção do projeto, as primeiras versões. Então, assim, ele conta todo esse processo e é bem legal para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos backgrounds de criação de uma nova linguagem. Ele conta o que ele estudou para conseguir criar a nova linguagem, quais foram as outras alternativas. Ele fala que testou Clojure, fala que testou outras alternativas do mercado e fala um pouquinho das motivações para criar o Elixir. E aí, da última fala do Rafa, cara, a gente puxa um tema aqui que eu sempre vejo a galera falando. Eu ouvi a galera falando disso no Ruby, mas no Elixir aumentou umas 10 vezes mais, que é prazer em codar com Elixir. Por que prazer em codar com o Elixir? O que o Elixir traz
É a programação funcional? É a documentação? O que é que o Elixir traz que dá prazer de codar em Elixir? Eu vou dizer que eu sou muito mal acostumada com linguagens que são vendidas como amigos do desenvolvedor, né? Eu vim do Ruby, que era assim, e Elixir também. Então eu tô muito mais acostumada com linguagens legais, tipo, divertidas de se usar, do que linguagens que são conhecidas por serem mais verbosas. Então eu acho que esse é um bom ponto, assim, tipo, eu já trabalhei um pouco com Java e eu tinha muita dificuldade de entender o que estava acontecendo e de lembrar qual que era a sintaxe correta para você escrever uma função, por exemplo. Enquanto em Elixir é muito facinho, assim, você precisa de muito menos palavras, vamos dizer assim, muito menos termos para você escrever alguma coisa. E aí, por conta disso, é muito mais fácil você absorver e aí você procurar na ajuda. A documentação é muito boa também, então ajuda bastante. Elixir veio do Erlang é mais complicadinho de entender, né? Por mais que seja funcional também, é a base, mas Erlang não é divertido. Já mexi um pouquinho com Erlang e assim, eu não me sentia feliz. Preciso mexer mais? Preciso aprender também. Mas Elixir é uma linguagem mais complexa do que Erlang, sendo que ele tem um ferramental muito mais tranquilo, assim. Tipo sintaxe Sugar, que tem no Elixir os pipes e tudo mais. Então, são coisas feitas para que você consiga ter uma legibilidade mais fácil e precise pensar menos em sintaxe e muito mais em como você escreve qual lógica que você quer escrever do que como que eu vou escrever isso nessa linguagem. Então, acho que isso é uma das coisas que deixa a Elixir tão topzera de trabalhar. Para mim, primeiro a documentação. Acho a documentação a mais completa que eu já vi, assim, e principal, centralizada. Você sabe aonde ir, aonde buscar, é ali que vai estar a sua resposta. Em segundo lugar, complementando o que a Raquel disse, a Standard Library, por assim dizer, do Elixir, é muito boa. Diferente de outras linguagens que para cada coisinha que eu quero fazer, eu tenho que instalar uma lib, eu tenho que instalar um complemento, tenho que instalar um módulo, etc. Cada linguagem aí chama isso de uma forma. No Elixir, a gente não precisa tanto de libs, porque o próprio ferramental do dia zero da linguagem já é muito poderoso. Só quando a gente tem que ir para contextos muito diferentes ou que saem do dia a dia padrão ali comum da programação, que aí a gente começa a precisar dessas libs externas. E ainda assim, o próprio core do Elixir também tem libs oficiais para muitos problemas comuns da programação e que você vai ter confiança que aquela lib você pode contar com ela, por assim dizer. E o terceiro ponto, complementando também, a Raquel já disse, mas para mim é a legibilidade. Principalmente por ser uma linguagem funcional também. Antes a gente tinha já um panteão de linguagens funcionais que resolvem problemas, mas que não necessariamente eram amigáveis. Por exemplo, Haskell é super poderoso, mas é difícil de ler. Eu lembro que muita gente aprende na faculdade. Prolog é difícil de ler. Clojure também um pouco. Lisp também. O Elixir não. Ele traz o paradigma funcional e mesmo assim uma sintaxe clara. Então, quando você une as duas coisas, o código fica mais simples. Porque o código reflete o que é o paradigma funcional, que nada mais é do que tratar dados. Eu recebo um dado como entrada, trato aquele dado e devolvo aquele dado como saída. Então, o código, a gente sempre quer dizer, né, que algoritmo é a receitinha de bolo. Todo mundo repete isso quando a gente está aprendendo o que é algoritmo, fluxograma, esse tipo de coisa. Mas numa linguagem como Elixir, isso é mais claro. Porque você vê o fluxo direitinho ali na sua frente, eu não sinto tantas indireções. Porque isso é uma coisa muito comum em codebases orientados a objeto que não tiveram tanto cuidado, ter muita indireção no código. Você tem uma classe aqui, você vai para outra, volta para que você estava e você vai navegando e é muito complicado. No Elixir não, é um fluxo de cima a baixo, em geral, tá? Em geral. É um fluxo de cima a baixo um pouco mais claro, o que é mais fácil da manutenção, na minha visão. Eu ia complementar só que
É mais fácil, é mais legal, mas como toda linguagem, você também pode escrever um código ilegível e difícil, sabe? Não é porque a linguagem é tipo, ela tem todo esse ferramental maravilhoso. Eu vou programar Elixir pro meu código ficar mais bonito. E esse eu acho que é o principal problema, até puxando um parênteses disso aí, de quando pessoas vêm de outras linguagens para o Elixir, ou como, por exemplo, o Ruby, a gente estava falando dessa transição, e de tentar trazer o estilo de código anterior para uma code base em Elixir. É muito comum a gente ver a galera do Ruby que muita gente tem o dry muito tatuado no braço. O dry, para quem não sabe, é don't repeat yourself, é de evitar repetir código. Mas a própria Raquel disse que no Elixir a gente tem que ser muito claro. E a gente não vê determinadas repetições como negativas, desde que aquilo vai trazer clareza para o código. Mas normalmente essas pessoas tendem a querer trazer esse estilo para dentro da codebase do Elixir. E aí, como a linguagem, digamos assim, não teve o seu design pensado para ir por esse lado, aí as coisas começam a ficar complicadas. Uma das coisas que a gente tava falando, linguagem orientada a objeto e desinformação, porque às vezes por conta de herança e tudo mais, você não sabe de onde veio, mas também dá pra fazer isso em Elixir, é só você querer. Você consegue muito bem botar uns negócios assim que você também não sabe de onde vem, o que tá acontecendo. A linguagem lhe incentiva a não fazer isso, tipo a comunidade, todo o guideline e tal. Mas é possível também. Há pouco tempo saiu no canal da Rocket o vídeo que eu fiz sobre macros. E se você entra na documentação sobre macros, a primeira linha grande assim é: não use macros. Agora que eu te falei não use macros, eu vou te ensinar o que é macros. Sim. E é normal, né? Quando a gente vai mudar de tecnologia, a gente tentar aplicar aquilo que a gente tá acostumado. Quando eu fui aprender Elixir, cara, assim, foi um desastre total a primeira vez. Porque eu falei, beleza, como é que eu defino a minha classe, né? Eu já comecei errado, né? Que nem eu falei pro Rafa lá, vou fazer pattern matching aqui, beleza, então quer dizer que eu tô fazendo uma desestruturação, igual do JavaScript. Mas assim, tem muita coisa por trás. Mas eu ainda defendo que talvez isso seja bom no começo, mesmo que você faça errado mesmo, pra você passar daquela etapa de não conseguir criar nada, sabe? É muito ruim quando você tá começando com uma tecnologia, você tentar seguir exatamente só as melhores práticas ou só as recomendações e você não conseguir criar nada, não sair nada do papel. É muito agoniante, porque você tá lá codando, digamos, horas e horas, e não conseguiu fazer nenhum CRUD nada na linguagem ainda, por si só. Então, no começo, assim, eu recomendo, façam da forma errada, pra depois aprender a certa mesmo, sabe? Eu sou 100% do time de primeiro você faz funcionar, depois você deixa bonito. Quando você tá travado, não sei porque a linguagem, a comunidade acha isso muito ruim, eu vou usar if em tudo, sei lá, porque em Elixir as pessoas falam, não use if e tal. Enfim, faz com todos os ifs que você acha que cabe, e aí depois que o seu código tá funcionando, você faz, ok, como é que eu vou refatorar isso para fazer um código legível? Deixa eu entender mais como é que a comunidade trata, e aí você melhora o que você conseguir melhorar, o que não conseguiu, vida que segue, PR tá aí. As pessoas podem revisar seu código e lhe dar sugestões. Então, não tem medo, sabe? Só vai. Tem algumas tecnologias, né, como o próprio Erlang, acho que eu e o Rafa, a gente já tinha batido um papo sobre isso, tipo, Erlang muito utilizado em telecomunicações, essas coisas assim, né? E a gente vê o Elixir, ou talvez o conceito de programação funcional como um todo, também sendo aplicado hoje, por enquanto, pensando em empresas maiores, em alguns ramos específicos, assim, né? A gente vê muito fintech utilizando Elixir. Qual é a origem disso? Por quê? E na opinião de vocês, onde que o Elixir está sendo mais recomendado o uso, né? A gente ouve tanto no Elixir na questão de concorrência, paralelismo, a própria imutabilidade, real time. Beleza, eu sei que vocês são aí evangelistas do Elixir, né? Eu sei que vocês vão falar até blog, landing page, tudo com Elixir, tudo bem. Mas assim, qual que é o sistema assim mais massa que vocês falaram? Caramba, esse sistema aqui ele usa tudo de melhor do Elixir e quais são as funcionalidades dessa aplicação? Eu acho que eu já falei isso em outros conteúdos aqui, mas vale a pena a gente repetir, que a gente vê o Elixir sendo usado muito em fintechs e aplicações dessa categoria, principalmente, primeiro, pela característica funcional de ter uma segurança maior no uso da memória, ou seja, em fintechs o core do negócio vai exigir consistência de dados e um nível transacional muito alto. O que eu quero dizer por isso? Imagina um banco. Você tem que processar por segundo um quincalhão de requisições de extrato, saldo, transferência. E mesmo assim,
você tem que garantir a integridade de todas essas operações, né? Ninguém quer tentar fazer um Pix e o Pix falhar, e mesmo assim seu saldo foi debitado e você perdeu o dinheiro e você vai gastar 3 meses falando com o suporte do banco para tentar reverter isso aí e voltar com o seu saldo. Isso seria muito ruim. Então, linguagens funcionais em geral tendem a trazer uma maior segurança e consistência de dados e, ao mesmo tempo, trazer performance quando necessário, no sentido de eu posso ter uma infra até mesmo distribuída e que ela vai ser performática e que ela vai se comunicar de forma muito transparente. O Elixir ele já nasce, principalmente herdando isso do Erlang, pronto para trabalhar distribuído, mas, vamos dizer assim, bem entre aspas, como se fosse uma máquina só, um servidor só. Os processos se comunicam na rede como se eles estivessem rodando no mesmo servidor. Então, esses nós, esses nodes, né, se comunicarem dentro de um cluster ou em qualquer lugar do mundo, no Elixir isso é muito tranquilo, é muito transparente de ser feito. Então a gente consegue concorrência, paralelismo e segurança ao preço baixo. Por que ao preço baixo? Porque talvez a Raquel pode me corrigir nesse sentido, mas o que eu senti pelos projetos que eu passei é que projetos em Elixir costumam demandar menos devs também, para manter uma codebase saudável, principalmente pelas facilidades que a gente já citou que a linguagem traz. Então é difícil hoje contratar devs em Elixir, ainda o número de devs está crescendo e a nossa missão até aqui dentro da Rocket mesmo aumentar esse número de devs e impulsionar a comunidade, mas ao mesmo tempo isso se paga a longo prazo, no sentido de que talvez eu possa manter uma equipe menor e ter uma aplicação muito mais escalável ou que eu não tenha que gastar tanto com infra com o Elixir. Então pode ser um preço que se paga maior na entrada, mas que ele se paga a longo prazo. Eu acho que uma das coisas bacanas assim de Elixir, como o Camarda já falou, é o fato dele ter sido feito em cima da máquina virtual do Erlang, da BIM. E essa máquina, tipo, o Erlang surgiu, ela tem, 30 anos, tem muito tempo. Erlang é, muito antigo, assim, muito antigo. E a forma para que ele foi criada e como nasceu o Erlang, depois de um tempo você vê como isso casa bem com internet, de forma geral. Porque, uma linguagem feita para telecomunicação, ele tenta resolver problemas de alta conectividade. Então, por exemplo, quando você liga para alguém e sua ligação dá algum problema, você espera que todo o sistema continue funcionando e que só aquela sua ligação caia. E aí, se ela cair, que seja possível que você consiga ligar para a pessoa novamente e conseguir conversar com ela de novo, que aquilo ali não estrague, sabe? Não, minha ligação deu problema, nunca mais eu vou conseguir ligar com aquela pessoa de novo, sabe? Então, Erlang foi uma linguagem pensada nisso, para sistemas distribuídos. E ela foi feita, a gente não quer deixar ela hard-coded, vamos dizer assim, para telefones. A gente quer deixar ela neutra, que ela possa ter outros usos. E é graças a toda essa interconectividade que o Erlang pensou 500 trilhões de anos atrás, que ela é tão boa para sistemas distribuídos de internet. Então, chats, telecomunicação, fintechs, sistemas de apostas, sabe? Que você precisa ter, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que você quer que, se o negócio der problema, não quebre tudo. Isso é importante. Então, que seus dados sejam consistentes, né? Que isso também vem muito pelo que a Camarda falou sobre programação funcional, então consistência e tudo mais aí. E é interessante ver que tudo isso que a gente disse está começando a se refletir não só na web, mas principalmente pelo histórico do Erlang que a Raquel disse. E se a gente tinha, entre aspas, o Erlang embarcado, que ele está lá rodando nos roteadores da Cisco, nos roteadores do mundo inteiro, rodando a internet, a gente vê agora o Elixir indo para o IoT também, com o projeto Nerves, porque se aproveitando também dessa alta comunicação entre muitos nós a custo muito baixo de rede e a custo muito baixo de latência, o Elixir está começando a brilhar aí no mundo dos embarcados no IoT. E também é uma frente forte agora também, tocada pelo próprio José Valim, o NX, que é usar também toda essa solidez que a gente citou do Elixir para machine learning também, para fazer alta computação de dados. Então é legal ver que a linguagem ela não está se mantendo o escopo só onde a gente está dizendo
no sentido de, então, se eu quero um sistema web que ele tem que ter alta responsividade, ele tem que ser tolerante a falhas, ele tem que ser escalável, uso o Elixir, senão eu não uso. Não. Você vê que ele está se expandindo muito, e é por isso que às vezes, aí citando o que o Diego falou no início, a gente fala, não, até para blog, para tudo você faz com o Elixir. E até de curiosidade, a gente falou do Ruby, que tinha a famosa talk lá do blog em 15 minutos, com o Live View, que a gente pode entrar nesse assunto depois também, tem uma talk do criador do Phoenix, que é, faça uma cópia do Twitter em 15 minutos. Então, acho que ele já fez isso de piadinha mesmo, para ter o mesmo buzz. Então, se a galera tiver curiosidade, procurem aí no YouTube ou na própria página do Phoenix, eu acho que está lá na homepage, um projeto criando uma cópia do Twitter em 15 minutos. A gente citou, então, o Elixir, né, na questão das fintechs e sistemas distribuídos e alta escala de dados e comunicações acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas a gente vê também, cara, eu particularmente no próprio Twitter e nos canais assim que eu tenho, eu vejo muitas empresas novas, inclusive, que não são desses ramos, utilizando Elixir, assim, né? Eu acho que muito por esse prazer no desenvolvimento que a linguagem traz, com a facilidade de manutenção do código e todos os outros pontos que vocês colocaram, assim. E aí, como vocês são duas pessoas que são do mercado de Elixir, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre como o mercado está se formando, como é que vocês veem isso, como é que a gente pode acompanhar, como que vocês realmente estão vendo o crescimento do mercado em Elixir, porque muita gente, eu acho que tem medo de estudar Elixir por ficar sem oportunidade. Isso vai acontecer ou o mercado já tem falta de profissionais em Elixir? Um dos meus hobbies, aqueles hobbies tipo ver casa, sabe? Que você não vai comprar. Um dos meus hobbies é botar a notificação de vagas do LinkedIn para Elixir. Pretendo mudar de emprego? Não, mas eu gosto de todo dia ver quantas vagas estão surgindo por dia. E é impressionante como quando eu comecei a fazer isso, era um número X, e agora é, muito maior. Tem muito mais vagas de Elixir, no LinkedIn, por exemplo, do que tinha antes. E isso, eu tô falando no mundo, né? Porque eu gosto de ver no mundo, mas no Brasil também. Às vezes eu tô de boinhas assim, e aí alguém fala, porque eu tô vou trabalhar com Elixir agora. Eu fiz onde? Aí me dizem uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiz, gente, olha que surpresa, sabe? Um fenômeno que acontece muito no mercado de tecnologia em geral dos devs é que a gente se fecha muito em bolhas. E talvez por isso tenha essa impressão que não existam vagas em Elixir ou não existam vagas em outras tecnologias, porque a gente está fechadinho na nossa comunidade. A gente costuma seguir no Twitter, no LinkedIn, pessoas que codam nas mesmas linguagens que a gente. O que a Raquel falou de procurar vagas em Elixir, eu fiz esse caminho também, porque eu estava fazendo aquela série de posts lá no Instagram com empresas que utilizam Elixir e que estavam contratando, não que utilizam, que estavam contratando com vagas. 1 ou 2 semanas que eu passei pesquisando, eu acho que eu já postei umas 10, 15 lá no Brasil que tinham vagas. Então, o mesmo movimento que a gente viu do mercado indo para o Ruby, eu acho que hoje os CTOs, os empreendedores, etc., que cogitavam em começar startups com Ruby, quando pesquisam, entendem as diferenças do Ruby para o Elixir e veem os cases de sucesso de outros empreendedores, de outras startups que apostaram no Elixir, se pagando a longo prazo, tendem a começar com o Elixir. Então, o movimento que aconteceu com o Ruby antes está acontecendo com o Elixir e o mercado tem muito a crescer ainda para o Elixir, com certeza. Isso eu não estou falando porque eu sou instrutor Elixir, porque eu gosto da linguagem, não, porque é, de fato, uma realidade. E agora sim eu posso estar falando um pouco pessoal, mas na minha opinião, é mais difícil uma aplicação Elixir dar problema no futuro, ou você ter problemas de escalabilidade, por exemplo, no futuro, e ter que mexer com infra, e ter que, quando seu negócio crescer, você precisar começar a estruturar time de DevOps do dia para a noite, tem que crescer, tá tudo caindo, etc., do que numa aplicação em Ruby. Mas, claro, sempre fazendo o adendo, igual a Raquel falou, não é que a linguagem é perfeita e não tem problemas, mas as coisas tendem a ser menos problemáticas e eu acho que é por isso que as pessoas apostam mais hoje no Elixir no dia zero. Eu acho que tem coisas legais de se falar na questão do ecossistema Elixir, é que o paradigma ele é diferente, né? Então, sai da orientação a objeto, entra na programação funcional. Mas tem muitas coisas que elas continuam, na verdade, muito semelhante
ao que a gente já está acostumado em outras linguagens. Então, fazer testes é muito semelhantes. A própria parte de CI e entrega do código, ela é muito semelhante, né? A gente não vê tanta diferença nesses processos, né? De colocar a aplicação em produção. Cara, assim, é a mesma coisa que botar uma aplicação PHP, uma aplicação Node, você vai fazer quase que o mesmo processo uma aplicação Elixir, né? Às vezes a pessoa ouve concorrência, paralelismo, processos, máquina virtual, a pessoa fica, meu Deus, para eu fazer o deploy disso aí deve ser... Já vai começando os Kubernetes da vida, não, né? Dá pra subir muito facilmente uma aplicação. Mas aí, isso que é o mais interessante, excelente você ter falado isso. É porque muitas dessas vantagens e tudo que a gente está falando é implícito para o desenvolvedor. Por exemplo, o Phoenix, cada requisição feita para o Phoenix vai rodar num processo separadinho e isolado, sem você ter que fazer nada. Então, se uma requisição estourar, dar exceção, queimar, acontecer o que for, nenhum outro cliente é afetado e ele vai continuar com a mesma latência, funcionando do mesmo jeitinho, da mesma confiabilidade, isso sem o desenvolvedor ter que fazer nada para que isso aconteça. Ou, por exemplo, você falou de testes. Os testes no Elixir, cada teste também roda num processo separado e a gente pode rodar todos eles assíncronos e ter eles rodando assim, rapidinho, sem ter que fazer configuração nenhuma também, só mudando de async false para async true. Então, muitas dessas vantagens é realmente implícita, só quando a gente fala parece que é maluca, né? Mas o Phoenix, só para a galera que não conhece, é um framework MVC também. Então, aquele esqueminha comum de você ter o model, você ter a view e você ter o controller, você vai ter o mesmo fluxo, exatamente o mesmo fluxo no Elixir. A diferença é que você não vai ter um model, você vai ter um esquema que ele vai ter um pouquinho diferente, porque um model normalmente ele tem comportamento, o esquema é só dado, vamos dizer assim, validação. É fácil abstrair qualquer framework que você está acostumado aí, MVC, Laravel, Django, Rails, abstrair para o Phoenix é muito tranquilo e não vai ter dificuldade. Claro, no estilo de código é igual a gente disse, você vai ter algumas diferencinhas pelo estilo de código ser funcional, mas isso é coisa que vem com o tempo. Se a pessoa vier com bagagem, sabendo já codar no Rails, vai conseguir deslanchar em Elixir tranquilo. E o que eu acho engraçado, uma coisa antes se a Raquel quiser falar alguma coisa dessa parte, mas é que, cara, tem principalmente o pessoal, por exemplo, sei lá, do JavaScript. Cara, o pessoal do JavaScript já usa um monte de coisa do paradigma funcional no dia a dia, né? Mas daí quando tu fala, vai programar funcional, a pessoa, eita, né? Não, mas daí tá lá, né? Usando imutabilidade dentro do React, tá escrevendo um monte de método de array, de transformação de dados. Então, assim, tem essas coisas, né? Muitas das coisas que o Elixir usa, outras linguagens estão meio que se aproveitando, copiando, né, da programação funcional, não só do Elixir, por causa de realmente resultar em algo bem performático, algo que cumpra bem o propósito, né? Eu ia complementar só o que o camarada estava falando sobre o fato, e um pouco respondendo sua pergunta, que boa parte desse ferramental, assim, que você faz, mas é porque é muito complexo, tem muita coisa para configurar, mas muita coisa já vem embutida na linguagem, sabe? Você não tem que configurar muita coisa. Já vem intrínseco da linguagem, tipo telemetria, sabe? E você consegue verificar com os seus processos se eles estão saudáveis, né? O Phoenix e o Elixir, eles se comunicam, eles trocam mensagens através de processos, então você consegue verificar se tudo está direitinho. O próprio Phoenix já vem com um dashboard que você consegue ver vários status da sua aplicação. Então, não é que você precisa instalar e configurar trilhões de libs para que você consiga acompanhar a saúde do seu projeto, do seu produto, do seu projeto, enfim. Muita coisa já vem pronta. Agora, momento botar a cara a tapa e serem reais. O que precisa melhorar no Elixir? O que ainda não tá bom, na opinião de vocês? Seja por ecossistema, comunidade, própria linguagem, sim, questão de funcionalidades. O que ainda talvez está faltando um pouquinho mais de atenção e de quem também, né? Tá faltando mais algo que segure nas mãos da galera que realmente está chegando na linguagem. É muito comum a galera falar qual livro eu estudo, o que eu aprendo. Aí a gente até costuma recomendar, vai lá no Elixir School, gratuito, mantido pela comunidade e tudo mais. Mas o próprio Elixir School, apesar de ser uma fonte confiável muito boa de estudo, não é um walkthrough, não é algo que tem um início, meio e fim, que segure na sua mão e te mostre, isso aqui é programação funcional, isso aqui é o Elixir, vamos passo a passo construir uma aplicaçãozinha Elixir antes de entrar no Phoenix.
E depois a gente entra no Phoenix e eu vou te mostrar como é todo esse fluxo também. A documentação é sim muito completa, tudo que a gente pesquisa está lá, o ferramental que a gente precisa existe também, só que até a pessoa ter maturidade suficiente para poder navegar nisso tudo é um pouquinho doloroso ainda. Então eu acho que ainda falta essa conexão para os recém-chegados, para a gente ser mais amigável a programadores iniciantes que queiram codar em Elixir e não assumir que uma postura de falar assim, Elixir é para dev maduro. Porque não necessariamente Elixir tem que ser para um dev maduro. Ele pode ser para iniciante, sim. Mas a gente tem que tornar esse caminho para os iniciantes um caminho mais tranquilo. Uma das coisas que eu sempre falo com as meninas que a gente faz as lives juntas, a Ju e a Elaine, é sobre como falta material, especialmente em português, assim. Como o camarada falou, não, a documentação tá lá, tá top, mas por que você vai procurar em português? O Elixir School, ponto. Tem vários livros, assim, que faz, não, ok, se você é um dev que já conheceu alguma coisa de programação, comece por esse livro, em inglês. Então, você começar do zero, assim, eu acho que Elixir tem um potencial de ser uma boa linguagem para iniciante, porque ela é muito clara, ela é muito simples, os conceitos são fáceis de entender, o problema é que ainda não tem esse material para, tipo, iniciante zero, sabe? Olha, tem Rocket City, graças a Deus, ainda bem que vocês estão aí, mas não tem grande quantidade de material, é mais difícil de você encontrar. Então, eu acho que a barra de entrada é muito alta ainda, e ela não precisa ser alta, ela tem capacidade de ser mais baixa. Voltando para o que eu falei do Rails Girls, ele funciona porque tem um guia muito prático sobre como você faz a instalação do zero. Um blogzinho do zero, nada, não entendo nada, tem lá. Em Elixir e Phoenix, por exemplo, não tem nada disso, é muito mais difícil você encontrar. Então a barra ainda é muito alta. Legal, então assim, os pontos que vocês trouxeram totalmente em volta do próprio Elixir ser mais amigável com quem está iniciando, né, de ter recurso, né, e esse recurso, na verdade, ele vem com o tempo também, né, porque se a gente for pegar o Elixir, assim, por mais que é uma linguagem que já está, alguns anos no mercado, o hype dela, assim, tá sendo o quê? De ano passado para cá, né? Que realmente, assim, começou-se a falar de uma forma já de mercado, contratações e tal, como a própria Raquel falou, as vagas que ela via antes surgindo para Elixir ela conseguia contar nos dedos, e agora já tem, dezenas de vezes mais vagas do que a gente tem. Isso vai se formando, né? Porque a comunidade que vai entrando nessas vagas, vai ocupando os cargos, vai montando conteúdo, vai se interessando mais, vai participando de conferência, vai levando tal que a gente vai conseguir fomentar mais o ecossistema da linguagem em si, né? Mas eu complementar isso justamente por conta de tempo de linguagem. Tipo, Ruby, que é de onde eu vim, ele é muito antigo, então deu tempo de fazer tudo isso. Fazer tutoriais que sejam mais fáceis, livros para super iniciantes, do zero, assim, para quem não sabe nada. Elixir é muito novo. E aí, você também vê surgindo várias iniciativas para iniciantes, sabe? Tipo, é um negócio que não existia também uns anos atrás, que agora tem. O Elixir Lab que eu participo, ele é uma coisa, mas tem vários outros movimentos que estão surgindo para ajudar pessoas que não sabem programar ou que sabem muito pouco. Então, eu vejo, por mais que a gente não tenha, mas eu vejo um esforço muito grande da comunidade em criar esse material. Então, por mais que não tenha hoje, mas o que eu consigo vislumbrar do futuro parece muito promissor. Isso é ter um cuidado que eu tenho nas NLWs, e fica até um recado para a nossa audiência que talvez tenha receio de entrar numa NLW de Elixir. Como o Elixir ainda é algo muito novo para o mercado brasileiro e que ainda precisa de conteúdo iniciante, sempre na NLW que a gente faz um evento de 5 dias de conteúdo, os 2 primeiros dias eu deixo eles fechados para trazer uma introdução totalmente do zero do Elixir e do Phoenix, para justamente tentar, pelo menos durante o evento, suprir esses gaps aí. Então a gente vai do Elixir, supondo que a pessoa saiba programar em qualquer linguagem, a gente tenta levar todos os participantes para entender o Elixir do zero, o Phoenix do zero, o Ecto do zero, que é uma coisa que é um pouco confusa para quem está chegando também, como lidar com banco de dados no Elixir, que é um pouquinho diferente de algumas outras linguagens. Então, a gente tenta fazer isso com outra iniciativa, com o Code Drops, que a gente grava vídeos também do Elixir. Eu sempre tento mesclar ali conteúdos mais iniciantes e conteúdos um pouco mais avançados, intermediários, para também trazer isso. Mas uma crítica própria para a gente também da Rocket, pensar como a gente pode melhorar nisso,
Eu acho que conteúdo em texto, para quem prefere esse modelo e prefere, sei lá, ler um e-book, ler um tutorial, ler um passo a passo no seu tempo, poder grifar, poder riscar, etc., eu realmente acho que falta muito no mercado ainda. No Ruby, se você pesquisar, você vai achar um monte de apostila gratuita, um monte de e-book, um monte de tutorial, etc. Em português, falando em português. E Elixir ainda não. Então, talvez é até uma crítica para a gente mesmo, pensar como a gente pode ajudar na produção desses conteúdos e fomentar o mercado também. Rafa, se tu escrever um livro de Elixir, eu escrevo um de React, cara. A gente vai escrever juntos aí, cara. Aí eu não quero os NLWs, a gente tem que escolher. Falando em NLW, cara, eu quero até deixar algo que o Rafa gosta bastante, que é uma provocação para quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, cara. Dessa vez no NLW a gente deixou o conteúdo disponível mesmo após o evento, então se vocês querem colocar o Rafa contra a parede aí pra ver se o que ele tá falando é verdade, acesse lá na plataforma da Rocket City, é só clicar lá no banner do NLW, que tá bem na homepage da plataforma, assim que você faz o login tá lá, NLW, é só clicar, vai na trilha de Elixir e começa assistindo desde o zero, assiste pelo menos a primeira, a segunda aula, pra você entender sobre programação funcional e dar esse primeiro passo, assim, porque, cara, assim, Elixir foi uma das tecnologias que eu mais curti estudar, assim, e olha que eu já estudei, cara, todas as linguagens que vocês podem imaginar na vida de vocês eu já estudei, desde Pascal, C++, até Python e linguagens mais modernas, e Elixir foi uma das que mais me encantou, assim, trabalhar com ela pela experiência de desenvolvimento, né, a Developer Experience, que a gente tanto fala hoje em dia, né, esse termo que tá tão hypado, assim, então, cara, assim, eu indico pra todo mundo, né. Eu brinco, assim, até na minha roda de amigos, assim, que tem duas coisas que estão me hypando muito no último ano, assim. Uma delas é Elixir e a outra é Serverless, que são duas coisas, cara, que eu tô apaixonado por estudar e entender como é que funciona por baixo dos panos e pra onde que a tecnologia tá indo, assim, eu sempre paro pra pensar muito nisso, assim. Eu tenho uma curiosidade só, pra galera que tá vendo e ouvindo que não conhece, eu e a Raquel, a gente trabalhava na Brain, que é uma consultoria, além de outras linguagens, focadas também no Elixir, que atende projetos internacionais, mas durante muito tempo teve um foco maior no Brasil, e agora a Raquel está na Erlang Solutions, trabalhando para projetos ao redor do mundo aí, chique demais. E eu queria ouvir dela se ela percebe uma diferença de maturidade nos projetos e nas codebases brasileiras e internacionais. Porque eu, particularmente, já trabalhei em projetos internacionais e eu tendo a dizer que as codebases e os projetos brasileiros tinham maior nível de organização e maturidade. O que pode ser chocante para algumas pessoas, porque a gente costuma ter aquela síndrome do vira-lata, né? Achar que a gente é gambiarra, a gente não faz coisa, mas, pessoal, nós somos profissionais muito capacitados, a gente tem que saber do nosso valor. Então eu quero saber com a Raquel agora, que tá realmente teve nos dois mundos, se isso se sustém ou não, se foi só experiência minha. Que isso, Rafa. Pergunta tensa. Polêmica, trazendo polêmica aí. Vou dizer que eu tô há pouco tempo na Erlang Solutions, então não consegui ver uma grande variedade de codebase internacional. Mas eu vou dizer que a gente não deixa nada a perder, não, sabe? Tipo, a gente não deixa nada a desejar, isso é o que eu quis dizer. A gente não deixa nada a desejar dos gringos, não. Então, você que manja um pouquinho de Elixir, e aí que você tem um inglês intermediário, se você quiser aplicar para vaga gringa, não, porque eu sou brasileiro, não é, seu código não é ruim porque você é brasileiro, seu código pode ser muito melhor, inclusive, do que muita gente. Então, não tenha medo, sabe, de aplicar para vaga gringa. A qualidade é a mesma. Às vezes é melhor, às vezes é pior, mas de forma geral, na média, é a mesma coisa. Uma diferença cultural que eu citei, que eu percebi muito grande, aí é só um parênteses aqui no papo, é que a nível de processos, nós tendemos a trabalhar mais em grupo de forma mais organizada. E a cultura internacional é um pouco mais go horse no sentido de que a gente tem que entregar, cada um faz sua parte aí, vamos que vamos, sem muita burocracia, vamos dizer assim. Esses dias a gente ensinou o termo go horse para os nossos colegas gringos, que eles não conheciam. Eles falaram, então essa é a nossa metodologia. Vocês têm nome para isso? Tem que ensinar o termo gambiarra também, né? Eu ensinei EITA. Eu acho EITA muito importante. Não tem nada a ver com código, mas eu acho que é uma expressão muito boa para você usar em todos os cantos. Eu acho que é uma das expressões brasileiras mais
mais. Que cabe a mais momentos diferentes, assim. Sim, você consegue achar item em qualquer coisa. Muito bom. Galera, muito bom o papo. Quero agradecer demais pela presença da Raquel, dela vir dividir esse tempo com a gente. E antes da gente se despedir, eu queria muito que a Raquel contasse um pouquinho mais desses projetos que ela tá participando, até para quem tá ouvindo a gente conseguir encontrar esses projetos e participar, né? Eu vi que tem vários, como o próprio Rail Girls, que tu falou e tal. Cara, conta um pouquinho mais sobre esses projetos e como as pessoas que estão ouvindo a gente podem participar deles, né? Tem vários eventos rolando. Alguns são pagos e são gringos, mas, por exemplo, eles sempre disponibilizam ingressos para minorias. Então, por exemplo, os americanos, vocês têm a Code Bean, que vai acontecer em novembro. Inclusive, se você manja um pouquinho de Elixir e quiser mandar palestra, tamo aí, é dia 18. Até dia 18 desse mês você consegue mandar palestra, inclusive, camarada, se você quiser mandar, tamo aí. A gente ajuda. E aí, Code Bean tá rolando, Elixir Conf também vai rolar. E aí, isso são, tipo, conferência internacional paga, mas que você consegue muitas vezes descolar o ingresso, porque, enfim... Porque é amigo do Camarda. Na última, só para citar, na última Code Bean, tinha ingressos para estudantes gratuitos também. Sim. E era meio que autodeclarativo. Você se declarava estudante e eles confiavam na sua boa-fé. Não tô instruindo a ninguém fazer nada errado ou mentir. Só tô falando pra galera assim, se você é estudante, se você acha que você se encaixa na categoria, vá lá e se inscreva. Muita da galera que participou aqui dos treinamentos da Rocket participou lá da Code Bean, dessa modalidade. Vai ter Code Bean Brasil também, tá acontecendo, inclusive vou estar num painel, junto com o pessoal do Elixir em Foco, que é um podcast de Elixir, então também não tô neles, mas a gente a comunidade Elixir é muito pequena, a gente fica tudo amigo, né? Então... E a gente pretende convidar o pessoal do Elixir em Foco para futuros Fala Devs aí também. Sim, eles são muito maravilhosos. Tem o Elixir em Foco, que é um podcast, e a gente tem um canal que é o Elixir Lab. A gente divulga naquelas, a gente faz quando dá tempo, geralmente a cada 15 dias, mas somos em 3. Então você imagina como é conciliar a agenda de 3 devs que estão muito ativamente participando. Então a gente se esforça bastante. A gente tem todo o livro do Ulisses, que é o Learning Functional com Elixir. Tem todo esse conteúdo online já disponível. São 7 capítulos, cada live é de 1h40 cada um. A gente fala do capítulo inteiro, trazendo ponto a ponto. Então, se você não sabe inglês, tem curiosidade para ler esse livro, tá tudo lá. youtube.com/elixirlab.org. E aí, o Rails Girls é algo que ele tá meio congelado por conta do Covid, que é um evento presencial, assim. Geralmente acontece no final do ano, mas a gente já tá, tipo... Quem organiza é a Camila Campos e a Bárbara, mas eu sempre tô lá, tipo, dando meus pitacos. Então, a gente já tá tentando movimentar para, assim que a gente puder aglomerar o mínimo, o Rails Girls sair. Porque é muito mais interessante a gente fazer pessoalmente, porque como é que funciona? Eu acho incrível, é um evento que, tipo, brilha meus olhos, assim, toda vez que eu falo. Porque são mulheres que não sabem programar, e elas se cadastram, e aí tem mulheres que sabem programar, mesmo tipo, eu tenho 6 meses de experiência em qualquer coisa. Você já pode se cadastrar para ser uma mentora. Então a gente pareia mulheres que nunca programaram com mulheres que programam júnior, e pareia também com plenos e sêniors, e passa um dia tipo fazendo um blogzinho. Então é uma experiência muito boa para quem está participando como mentoranda, porque você tem contato com mulheres que programam, você sai super inspirada, tem palestras também, explicando o que é Git, explicando o que é Ruby, o que é Rails, e tipo o básico, como a internet funciona. E para você que tipo, eu sou júnior, não sei de nada, sabe, tô aqui me sentindo... Você sai com uma autoestima tão boa, sabe, se sentindo tão empoderada, porque... Você percebe que você consegue passar conhecimento, você percebe que você sabe mais do que você imaginava e que tem outras mulheres ali que estão prontas para lhe ajudar. Então acontece uma vez por ano. Tem data? Não, por conta do Covid, mas a gente já está agilizando. Então se você procurar por Rails Girls São Paulo, você consegue achar tipo o Twitter e o site, aí você fica acompanhando, que assim que tiver inscrições abertas também, aí você se cadastra. Só ia falar para a galera que teve mais curiosidade para saber sobre o Elixir, participar da próxima NLW, dá uma olhada nos Code Drops aqui no canal da Rocket, que tem muita coisa para iniciante, vai te dar pelo menos um direcionamento dos principais conceitos e te ajudar a começar a engatinhar na linguagem. E deixem nos comentários, igual a gente estava conversando, o que você sente falta. Porque às vezes a gente aqui na Rocket mesmo, a gente pode ajudar a produzir
trazer mais gente para dentro da Rocket para produzir esses conteúdos, porque é de nosso interesse colaborar com a comunidade da forma que a gente puder. Então não deixem de mandar aí os seus comentários e dizer quais são as principais dores quem teve contato com o Elixir também, para a gente tentar juntos achar uma forma em comunidade de solucionar isso e quem sabe juntar a Raquel, juntar as meninas que estão junto com ela, juntar a galera do Elixir em Foco e produzir uma coisa muito legal aí para a comunidade, porque afinal é isso que a gente quer, ver a comunidade crescendo. Acho que o recado final é isso. Mantenho a minha provocação de, cara, o NLW anterior tá no ar, vão lá e comecem a consumir conteúdo sobre Elixir, assim, eu poderia... É com certeza o melhor conteúdo brasileiro aprendendo com uma pessoa que esteve no mercado trabalhando com Elixir em vários tipos de aplicações, ensinando as melhores práticas na linguagem do zero, assim, então, cara... Nessa NLW em específico, a gente aprendeu Elixir do zero, Phoenix e GraphQL. Óbvio, são só 5 dias, com 1 hora cada dia. Então você não vai sair formado no Elixir, no Phoenix e no GraphQL. Mas uma introdução para te dar o caminho das pedras para você conseguir, com certeza você vai ter. E de novo, se faltou alguma coisa, se ficou alguma coisa que não foi entendida dentro da própria NLW, volta para falar comigo também. Porque eu não vejo isso como crítica, como um problema nem nada. A gente quer evoluir o conteúdo para as próximas também. A gente vai sempre melhorar. Então vem falar com a gente, não tenha medo, pode falar sim, eu não vou ficar ofendido. E a gente vai melhorar o conteúdo para as próximas também. Galera, muito obrigado. É demais a participação de vocês. O papo foi muito bom. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse qualquer dúvida de Elixir não tem mais. E saiu muito inspirado para começar a criar um projeto com o Phoenix agora mesmo, porque eu já tô louco pra... Vocês vendem muito bem a ideia do Elixir. Eu tô maluco pra abrir o terminal aqui e criar um novo projeto com Elixir. Então, assim, obrigado demais pela participação de vocês e foi incrível o bate-papo, cara. Muito massa mesmo. Valeu. Obrigada a todos também que estão aí. Agradeço bastante vocês terem assistido todo esse tempo, a gente falando aqui. E aí também, se deixou qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida com a coisa que eu falei, o que o Rafael ou o Diego falaram, também deixa nos comentários, que tipo, a gente vai olhando e vai respondendo qualquer coisa. Então, não fiquem tímidos. Ô, Raquel, e depois me manda também, eu vou falar isso ao vivo aqui, mas o contato das meninas que estão aí com vocês, de outras meninas também, porque é de nosso interesse trazer mais mulheres também para falar sobre Elixir e sobre as outras tecnologias. A gente montou um grupo de desenvolvedoras, Mulheres Elixir Internacional também, é novinho, mas enfim. Olha aí. A gente não deixa muito público porque bots, então... Me dá um ping, sabe? Me encontra, sei lá, no Twitter, manda uma mensagem, Raquel. Qual que é o seu Twitter? Bora trazer essa mulherada também pra fazer uns conteúdos da maneira que a gente gosta aqui na Rocket City, que é mão na massa também. Então, se vocês toparem, a gente pode fazer umas lives, uns conteúdos botando bastante mão no código, que a galera gosta muito de ver isso, né? É muito divertido. Eu não julgo. Inclusive, a gente tem uma iniciativa que é o Experts Club, que traz pessoas do mercado para produzir conteúdo. Diego, no momento que esse vídeo está indo no ar aqui, o Experts Club ainda não foi lançado oficialmente, né? Ainda está em testes, né? Em beta, né? Tá em beta, então, mas vou falar assim, a gente vai ter esse conteúdo no futuro e a gente quer trazer novas pessoas também, então vai ser interessante ter o contato das meninas também, porque quem sabe a gente pode conversar com elas aí para produzir conteúdo para o Experts Club. Em off, a Tami já me contactou. Aí eu fiz, amiga, eu tô ocupada agora, vamos pensar no futuro. A Tami já me mandou uma mensagem. Que inclusive eu trabalhei com a Tami, fica essa informação aí. Mas, enfim. A Thames trabalhou com muita gente boa, cara. A Thames é maravilhosa. Não vai pro ar provavelmente, mas fica o registro que a Thames é incrível e fenomenal. A saudade demais de trabalhar com ela. A gente não tira nada do ar aqui, Thames. Você foi citada e agora você está sendo convocada a ir nos comentários do YouTube, deixar aí o seu depoimento de como foi trabalhar com a Raquel. Saudades, Thames. Valeu, galera. Obrigado demais pelo papo e foi muito bom, cara. Boa noite aí. Falou!